Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago novidades da treta entre Valdemar da Costa Neto e Ricardo Salles. O Valdemar agora disse que o Salles nunca conversou com ele sobre ser candidato a prefeito de São Paulo. O Salles desmentiu o Valdemar, disse que sim, que falou com ele, enfim. Então, situação delicada entre o deputado federal e o presidente do próprio partido. O Valdemar também disse que Moro e Deltan Dallagnol vão pagar caro por terem ultrapassado os limites da lei. Eu vou mostrar a fala dele. E assim, sabe quem é o maior beneficiado com a cassação do Deltan, que já aconteceu, vai recorrer e tudo mais, e também a cassação, que na minha opinião é praticamente dada como certa, do Moro, o próprio partido do Valdemar da Costa Neto. Enfim, ele próprio vai falar isso no vídeo, mas ele vai tentar disfarçar a alegria imensa que deve sentir por dentro. E falarei também de Bolsonaro, que já tem data para ser julgado no TSE, que será no dia 22. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não tem inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, se não gostar faz parte, manda o dislike, comenta o que você vai achar e se puder espalha, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL. Afirmou que Salles nunca conversou com ele sobre candidatura a prefeito da capital paulista. Abre aspas para o Valdemar. Ele nunca foi candidato, nunca discutimos esse assunto, nunca falou comigo, nunca tocou nesse assunto comigo de candidatura. Vixe Maria, usou a palavra nunca aqui 4 vezes em 2 frases. Não sou o dono do partido, mas penso que seria normal ele ter falado comigo. Valdemar disse isso à coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Valdemar é dono do PL sim, né? Claro, tem a presidência e tal, mas é um desses caciques aí que estão à frente dos partidos, de alguns partidos, no caso dele do PL, há muito e muito tempo. E aqui, o Salles, então, foi questionado pela Folha e ele afirmou que o dirigente do PL é mentiroso. Abre aspas para o Salles. Discutimos o tema mais de uma vez, numa delas na presença de outros deputados na sede do partido em Brasília. Então, situação delicada, como eu disse para vocês aqui, nessa briga eu torço pela briga, porque tanto o Salles quanto o Valdemar, cada um da sua forma, fazem muito mal ao Brasil e à política. Agora, já que estamos falando do Valdemar, vamos mostrar aqui um vídeo que está circulando muito nas redes sociais, dele falando sobre a situação do senador, Sérgio Moro, e do Deltan Dallagnol, deputado federal cassado. E percebam como é que o Valdemar é um ótimo ator, né? Ele vai falar como se tivesse preocupado com a situação, mas por dentro deve estar numa felicidade extrema, porque ele próprio vai dizer que o segundo colocado lá no Senado foi o Sérgio Moro, no caso tem que ter novas eleições, caso o Moro seja cassado, e quem assume no lugar do Deltan é um deputado federal, tá na suplência lá do PL, e o Deltan foi eleito pelo Podemos, é porque aí, tem toda uma redistribuição dos votos e tal. Então o PL é o maior beneficiado da cassação do Deltan e também de Sérgio Moro. Mas o Valdemar atua muito bem. Vamos ver aqui o que ele vai falar e comentar algumas coisas. No futuro, o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. E quando ele admitiu isso aqui, eu fui nos comentários, quem compartilhou esse vídeo que eu fui pesquisar aqui é uma bolsonarista e tal, então a galera muito revoltada pelo fato do Valdemar ter admitido isso, mas vamos continuar. Ultrapassaram, estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. Eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles, mas vão pagar caro. Então falou que vão pagar caro. Moro e Deltan, tem gente que fala que ser caçado e ficar inelegível tá até barato, que o pagamento tinha que ser os dois e parar na cadeia. Não sei o que vocês acham, comentem aqui embaixo. Pode ultrapassar o limite da lei. Isso aconteceu com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. Por isso que eles estão pagando, por isso que ele está pagando caro. Mas o Dallagnol, e isso, eu fico numa posição difícil. A posição difícil dele. Não, olha a carinha de posição difícil. Ah, meu Deus. E o Dallagnol e o Sérgio Moro têm o apoio dos bolsonaristas. Não é tanto assim não, mas vamos lá. Tem apoio. E você não sabe o pior. O suplente do Dallagnol é do PL. Porque ele perde os votos. Olha o que TSE. Oh, que tristeza, hein, Valdemar? O suplente do Dallagnol é do PL. Que vontade de rir, soltar um foguete, estourar um champanhe, Valdemar? Mas tem que fingir que tá preocupado. Olha o que o TSE fez com ele, olha só.
profissionais. Cancelaram, não caçaram o mandato dele, caçaram a inscrição dele. Ele não podia sair candidato porque ele tinha 15 processos em andamento. E o PL vai continuar mantendo o pedido da cassação do Moro, porque vocês assinam e tem uma ação do PT também. O Moro está tentando tirar Vou o PL. te explicar por quê. Eu não tenho nada contra o Moro, mas eu tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado no Paraná é do PL e perdeu a eleição na casca, que era um deputado federal nosso, apoiado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro, e querido. Aí o pessoal chega para mim, Valdemar, você não vai fazer nada? Aí me trouxeram um monte de coisa, um monte de documento, porque o Moro tinha começado a campanha para presidente antes, e você não pode gastar dinheiro antes da convenção. E aí... Oh, que situação, hein, Valdemar? Poxa vida. Que assim, eu tenho falado sempre aqui que o pessoal às vezes não sabe, mas é o PL que entrou com uma ação contra Sérgio Moro. A ação essa que pode tornar o senador ali, que fica cassado, e torná-lo inelegível por 8 anos. Então o Valdemar está de olho tanto na vaga do Deltan, assim como na vaga de Sérgio Moro. Bom, e sobre o Senado, a disputa pelo Senado no Paraná, é o seguinte: o Sérgio Moro ficou com 33,5%, o Paulo Martins do PL com 29,12%, então realmente foi uma diferença pequena, e o Álvaro Dias 23,94%. Agora imagina a sacanagem, o Moro não era nada na política, o Álvaro Dias abriu as portas do Podemos para ele, e na véspera, né, de quem queria ser candidato poder mudar de partido, o Moro saiu do Podemos sem avisar a direção, o pessoal ficou sabendo, foi divulgado pela imprensa, foi para o União Brasil, virou candidato lá ao Senado pelo Estado do Paraná, derrotando aquele que lhe abriu as portas. Então, esse é Sérgio Moro, que não tem qualquer escrúpulo na busca pelo poder. Mas se o Valdemar está feliz, né, apesar de ter que disfarçar bastante ali, né, com a cassação do Deltan e possivelmente a cassação do Moro, não sei se ele está tão feliz com a possível cassação que certamente vai acontecer, que é a de Bolsonaro. Foi divulgado que o ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que pode deixar inelegível o ex-presidente. As sessões dos dias 27 e 29 também foram reservadas para a mesma pauta, então podemos ter até o meio do ano Bolsonaro, né, inelegível e sem poder se candidatar a nada pelos próximos 8 anos. A data 22, será que foi uma coincidência aqui ou uma provocação? Agora sim, a gente observa que demora muito, né? Eu acharia, né, já que demorou esse tanto, né, que seria talvez mais prudente ou antecipar uma semana, ou então adiar uma semana para evitar esse tipo de polêmica, já que muitos aproveitam disso para alimentar a ideia do Bolsonaro perseguido até a data, sendo algo aqui simbólico. Bolsonaro que o tempo todo tensionou contra as instituições democráticas do nosso país, Bolsonaro que foi eleito pelas mesmas urnas que ele passou a suspeitar, né, espalhando essas suspeitas sem nenhuma prova, numa reunião com embaixadores de outros países, uma clara tentativa de possivelmente obter apoio internacional para seus delírios golpistas, algo que nunca passou de delírio, nunca acreditei que ele pudesse aplicar algum golpe no Brasil. Agora, é grave você fazer o que ele fez. Não era mais um deputado do baixíssimo clero que falava as bobagens, ficava por isso mesmo. Era presidente da República, ocupando a presidência, uma instituição que foi tão desmoralizada e rebaixada por ele, que nunca esteve à altura do cargo que ocupou. Mas voltando aqui ao que diz a matéria, vai falar que o ex-presidente é alvo de processo em que o PDT o acusa de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações por conta da reunião, então, com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022, em que levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral. A reunião foi transmitida, inclusive, pela internet, pelas redes sociais e pela TV Brasil. No encontro, no Palácio, o Bolsonaro, então, levantou suspeitas sobre as urnas. Disse ele: eu teria dezenas e dezenas de vídeos para passar para os senhores por ocasião das eleições de 18, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3. E o voto ia para outro candidato. Isso aqui nunca foi comprovado. É um negócio inacreditável. Só lembrando que a ação, então, é do PDT de Ciro Gomes, acusado por muitos de ter sido linha auxiliar do bolsonarismo nas eleições, o que discordo completamente. O fato de você estar na disputa, apresentando propostas e criticando seus adversários, não te torna linha auxiliar de um deles, mas foi uma narrativa muito bem emplacada pelos influenciadores, né, mais ligados ao PT. Aqui vai destacar que o Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente.
A manifestação, assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo, foi entregue em abril ao TSE. Segundo o Ministério Público, Bolsonaro colocou em dúvida a lisura do sistema eleitoral sem apresentar provas e acusou, sem embasamento, as urnas eletrônicas de serem fraudadas. Depois da reunião, partidos políticos e o próprio vice-procurador-geral eleitoral apresentaram representações e ações no TSE pedindo que ele fosse punido, Bolsonaro, e que os vídeos com conteúdo da reunião fossem excluídos da internet, o que foi acatado já pelo tribunal. Ao longo do processo, a defesa de Bolsonaro tem alegado que a postura do ex-presidente não significa que ele seja contra as regras do jogo eleitoral e nem que ele atue contra a democracia. Lembrando que Bolsonaro responde a outras 15 acusações no TSE que podem, em último caso, torná-lo inelegível e, sendo condenado, ele não poderá disputar eleições pelos próximos 8 anos, mas antes ele deve recorrer ao STF, por isso que muitos apontam que ele está mansinho ultimamente, não fala nada contra os ministros da Suprema Corte, porque sabe que a situação no TSE é praticamente ali, impossível para ele se safar dessa condenação, e aí ele espera, quem sabe, no STF ali, uma ajudinha dos ministros. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam e, se puder, claro, espalhem o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais.